Professor, foi um processo, né, desafiador esse tempo que o senhor viveu, dessa transição para a fé católica, né? Então, o senhor passou por muitas coisas, o senhor vai até contar para nós, mas o tempo foi rápido, levou quanto tempo esse processo de transição? Foi um processo que levou anos de estudo, foram de 4 para 5 anos de estudo, de investigação teológica. Aliás, eu até costumo dizer que essa investigação teológica surgiu até mesmo para que eu pudesse demonstrar a falibilidade do catolicismo romano, né? Mas a partir do momento que eu entendi que a igreja que o Senhor Jesus fundou se chama Igreja Católica Apostólica Romana, foi relativamente curto, durou cerca aí de um ano e pouquinho essa transição. Então o senhor começou a estudar para mostrar as falhas da Igreja Católica. Exato, eu comecei a estudar em 2015. Para explicar isso, é importante deixar claro o seguinte, gente. A igreja protestante, ela surge a partir de um cisma com o catolicismo, é um rompimento. Exato. Né? Com todo o respeito e amor que eu tenho pelos nossos irmãos protestantes, eu não posso me furtar de falar a verdade. Né? Eu não posso, como diz o concílio, né, na Unitatis Redintegratio, aquele falso irenismo. Né? Então, com muito respeito, mas eu vou pontuar aqui. O protestantismo surge a partir deste rompimento com a fé católica. E eu era pastor protestante, entendendo que a verdade estava no protestantismo, mormente na igreja presbiteriana. Perfeito. Né? Era o que eu acreditava. E uma forma que o protestante conta a história da igreja é a seguinte: a igreja foi fiel no século I, II e III. No século IV, a igreja se degenera. A igreja se afasta dos princípios de Cristo porque converteu-se o imperador Constantino. Do século IV até o século XV, a igreja é uma igreja infiel. E no século XVI, Deus levanta Martinho Lutero, João Calvino, para fazer com que a igreja retorne para o projeto original de Deus. Era isso que eu aprendi e ensinava. Aliás, quando alguém dizia assim, por que fazer uma reforma protestante, iniciar uma coisa nova? O que eu, como pastor, dizia, não, a gente não está inventando nada novo. Nós só estamos retornando aos primórdios. Século I, II e III. Sim. E aí, padre, uma coisa interessante é o seguinte: um dos princípios do protestantismo é o sola scriptura. Exatamente. Somente a Bíblia é autoridade infalível. Não existe outra autoridade infalível além da Bíblia. Esse é um postulado bonito, né? Bonito no sentido assim, convincente, mas que não se sustenta na realidade. Porque quando eu digo que só um livro é autoridade infalível, eu estou dizendo que a minha interpretação desse livro precisa ser infalível também. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque eu era presbiteriano, e presbiteriano batiza crianças. A igreja presbiteriana, luterana, muita gente acha que evangélico não batiza crianças. Isso é recente, historicamente falando. Presbiteriano, luterano, anglicano, batizam crianças, metodista, batizam crianças. Eu era presbiteriano e eu batizava criança. E em 2015, eu estava em Campinas, numa conferência teológica para pastores, veio um pastor batista norte-americano dar uma palestra, e eu fui voluntário naquela conferência como tradutor. Ele era o palestrante, eu era o tradutor dele. E nessa palestra, antes da palestra, eu sentei para conversar com ele, para saber sobre o que ele ia pregar, para eu me inteirar do assunto, já que eu iria traduzir. Não sei como surgiu o assunto do batismo. Por quê? Eu, como pastor presbiteriano, batizava crianças. Ele, como pastor batista, não batizava crianças. Entendi. E surgiu uma discussão. Eu comecei a argumentar de um lado a favor do batismo infantil, ele começou a argumentar de outro lado contra o batismo infantil, a favor apenas do batismo daqueles que podem dar um assentimento intelectual e pessoal à fé.
E a discussão começou a crescer, eu comecei a citar a Bíblia de um lado, e ele começou a citar a Bíblia de outro. Tudo isso antes da palestra Antes da palestra dele. E cita a Bíblia daqui, cita a Bíblia dali, até que eu lancei um argumento que eu achei que venceria a discussão. Eu disse, há registros de batismo infantil já no século II. Eu pensei que eu ganharia a discussão, porque, ora, a igreja antes do século IV era fiel. Foi isso que me ensinaram. Exato. E a resposta dele me tirou o chão. A resposta dele foi a seguinte: sim, Eduardo, você está certo. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também devoção a Maria, imagens e oração pelos mortos. Glória a Deus. Mas meu queixo caiu no chão. Eu falei, como é que é? Aí ele repetiu, se você for usar o argumento da ancestralidade da prática, você vai ter que aceitar também devoção a Maria, imagens e oração pelos mortos, porque tudo isso já estava presente no século II. Aí ele deu uma risadinha e falou assim, e você não aceita isso, né, meu... Aí ele falou em inglês, né? My Presbyterian friend, meu amigo presbiteriano. E eu gaguejando disse, não aceito. Mas eu falei, que história é essa? E fui investigar.